Oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Karen, muito prazer. Normalmente eu me apresento dizendo que eu sou a autora do Manual da Garota Cristã. Porém, contudo, entretanto, este vai ser o último vídeo que eu vou dizer isso. Como você já deve ter percebido aqui no título, estamos dando adeus ao Manual da Garota Cristã. Sim, é o fim de uma era. Então, se você quer saber por quê, se você quer entender o porquê, né, por trás desse vídeo, por trás desse título, vem comigo que eu tenho bastante coisa para te contar. Estou gravando esse vídeo em obediência ao Senhor, que me deu uma direção muito clara e falou: vai lá e grava um vídeo falando do fim dessa era, porque sim, estamos encerrando um ciclo. Eu não vou mais usar o nome Manual da Garota Cristã nos meus conteúdos. Inclusive, eu já mudei o meu Instagram um tempo atrás, agora eu mudei o site também para o meu nome. Eu tô realmente encerrando o ciclo do Manual da Garota Cristã e começando um ciclo novo. E para eu poder explicar para vocês por que isso veio do coração de Deus, eu preciso te dar uma retrospectiva. Então, assim, se você tá com vontade de conversar, se você precisa matar um tempo aí enquanto você tá comendo, limpando sua casa, você quer companhia, então vem que eu vou te contar uma história aí de onde tudo começou, por que tá tudo encerrando e para onde que a gente vai daqui. Bom, como foi que o Manual da Garota Cristã começou? O Manual da Garota Cristã, para você que não sabe, é o nome do meu blog, que depois também virou o nome da minha página no Instagram, virou o nome aqui no canal, virou o nome lá do podcast, enfim, virou o nome do meu ministério aqui na internet. E como que ele começou? Começou lá em 2015, depois de uma baita crise de identidade, de profissão. Se você quiser saber mais sobre especificamente o lado profissional dessa crise, tem um podcast de mais de 1 hora que pode te contar como é que foi que eu me encontrei na profissão. Como que Deus revelou tudo isso pra mim, eu vou deixar linkado aqui, caso você queira ouvir. Mas além da crise profissional, também era uma grande crise de identidade. E um dos motivos que me levou a criar o Manual da Garota Cristã foi porque no meio dessa crise, que também foi uma crise de fé, eu encontrei um novo nível de relacionamento com Deus. Porque eu cresci na igreja. Eu literalmente quase nasci na igreja. Eu nasci dia 31 de dezembro e minha mãe estava praticamente a caminho do culto da virada. E teve que fazer um desvio ali para a maternidade. Então eu cresci muito cercada pela cultura da igreja, pelas pessoas, pela linguagem, mas eu não tinha um relacionamento profundo com Deus. Quando eu tinha 21 anos, eu tive algumas experiências bem profundas com o Senhor e eu vinha vivendo já num relacionamento mais intenso com Ele, mas eu não tinha entrado ainda num nível de busca, de estudo da palavra, de querer saber mais de quem era o Senhor e me aprofundar mesmo nas coisas do alto. Isso ainda não tinha acontecido. Eu tinha encontrado ali, né, o primeiro amor e estava vivendo as primeiras experiências de fé com o Senhor naqueles anos. Isso já tinha mais ou menos ali 2, 3 anos, até que eu vivi essa crise que foi do tipo assim, ou você se aprofunda em Deus ou você se afunda de vez. E no meio dessa crise eu escolhi, graças ao Senhor, me aprofundar nele. E eu comecei a aprender muitas coisas com o Senhor e eu comecei a ver que eu também tinha muitas dúvidas. E como eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de blogs, que na época era isso que a gente gostava, né? Não tinha o TikTok. A gente gostava muito de ler e escrever nos blogs e tudo mais. Eu sempre gostei, então desde que eu era adolescente eu estava sempre criando um blog, encerrando, mudando de ideia, começando outro de outra coisa. Eu sempre tive muita vontade de ter um blog, porque eu amo escrever. Mas eu não tinha um assunto assim que eu gostasse o suficiente para não enjoar, vamos dizer assim, e continuasse falando daquilo. Até que eu comecei a ter vontade de ter um blog voltado para conteúdos cristãos, mas eu não sabia bem como fazer isso. E como eu já tinha começado e encerrado vários blogs, eu sabia que era ruim você ter um nome que ele não pudesse te acompanhar por um tempo, né? Então eu entrei em crise tentando saber ali qual seria o nome que eu ia dar, eu comecei a orar bastante por isso. Comecei a buscar direcionamento de Deus e Deus me deu o nome Manual da Garota Cristã. Porque esse é um lugar onde eu ia poder comentar tudo que eu estava aprendendo com o Senhor e falar com o público que eu tinha mais afinidade ali, que eram as meninas. Falar para esse público a respeito das minhas experiências e eu sentia que eu estava compartilhando aquilo que eu vinha aprendendo e também dando conselhos para a Karen mais nova, vamos dizer assim. Então eu sempre encarei o Manual da Garota Cristã dessa forma, como um lugar onde eu compartilho a minha jornada, os meus aprendizados e também os conselhos, as dicas e tudo mais. Então o blog começou assim. E aí surgiu o YouTube na época e eu era muito apaixonada por fotografia, esse hobby se perdeu aí em algum momento, mas naquela época eu gostava muito.
e vídeo e tudo mais. E apesar de eu não ser a pessoa que tinha maior afinidade, até hoje não tenho tanto assim, eu era muito fascinada. Aí eu falei, por que não também fazer esse conteúdo em vídeo, né? Então eu optei aí por começar a fazer esses conteúdos em vídeo e eu tive uma, digamos assim, uma receptividade muito boa com os conteúdos em vídeo. E aí, assim fomos, né? Com conteúdo ali no blog, conteúdo em vídeo, aí a gente foi pro Instagram. Aí teve algumas fases aí no blog, no YouTube, no Instagram, que teve uma explosão maior de conteúdo. Mas de uma forma geral, eu nunca fui uma pessoa muito consistente com produção de conteúdo. Isso sempre foi uma coisa que me frustrou muito. E era uma grande dúvida, assim, porque eu tinha certeza que Deus tinha colocado no meu coração esse desejo de criar esse ministério online. Da mesma forma que Deus tinha falado comigo para seguir com a minha carreira e não abrir mão da minha carreira, até hoje Deus continua me direcionando para o direito. Eu sei que é ali que Ele quer que eu esteja. E eu fui encontrando a realização profissional do meu propósito mesmo ali na minha profissão. Mas Deus nunca me deixou fechar a porta do ministério aqui. Ele sempre tinha algo novo que Ele trazia para eu falar, para eu compartilhar. Mas sempre com pouca consistência. E eu não sei se você sabe, eu sou uma fã do Enneagrama. E lá no Enneagrama a gente tem uma tipologia de personalidades. Eu vou deixar um vídeo aqui linkado se você quiser saber mais sobre isso. Porém, lá no Enneagrama eu descobri o meu tipo de personalidade que tem uma tendência muito grande ao planejamento e ao perfeccionismo. Então, muitas vezes a minha própria personalidade matava a minha criatividade, matava alguns projetos que Deus colocava no meu coração porque eu não conseguia tocar. E a falta de consistência sempre foi algo que me frustrou muito. Mas, de uma forma geral, eu estava sempre muito obediente. Eu vinha aqui produzir o conteúdo e eu via os frutos, eu via as pessoas sendo abençoadas pelo conteúdo, eu via os testemunhos, eu via as histórias, eu via os comentários, eu sabia que eu estava aqui fazendo algo que era relevante para o reino, então eu não conseguia parar, mesmo que não fosse perfeito, mesmo que não fosse da forma como se dizem que deve ser para você produzir conteúdo online, eu seguia fazendo do jeito que eu conseguia fazer, do jeito que Deus me direcionava a fazer. E em 2022 Deus me mandou parar parado. Num momento que foi muito bizarro. Na verdade, a ordem veio em 2021 para eu parar em 2022. Mas em 2021, quando Deus falou comigo, eu tava num momento que as coisas estavam começando a engrenar em termos de conteúdo. Assim, eu finalmente estava conseguindo ser consistente. Eu tinha vários projetos em andamento. Eu tinha começado a conseguir criar alguns projetos que iam suportar financeiramente o ministério, como o Clube do Livro, né? Tinha o curso do Enneagrama. Então, sabe aquela coisa assim do tá alavancando? Estamos indo, estamos crescendo, estamos, né, avançando. E naquele momento que eu via as coisas deslanchando, depois de muitos anos, já ia fazer 7 anos já, ia fazer 6 anos já, desde o início do manual, eu recebi a ordem de Deus para parar. E aí Deus mandou parar, eu obedeci e falei, ok, Deus, vamos parar. E paramos, eu achei no primeiro momento que ia ser até o fim de 2022. E eu simplesmente sumi, sem dar, né, satisfação para ninguém, sumi das redes sociais. Sumido, assim. E aí vivi um tempo muito intenso com Deus, um tempo de muita cura. Uma das coisas que Deus me disse é que Ele tinha me parado, porque se eu continuasse sem tratar as rachaduras que eu tinha na minha fundação, em termos de fé, de cura mesmo, que precisava acontecer na minha vida, com relação a traumas e tratamentos que eu precisava ter ali com Deus, eu ia sucumbir debaixo do peso do ministério, né? E eu precisava ter uma firmeza de fundação com o Senhor, para ser capaz de suportar novas responsabilidades que viriam com o crescimento do ministério. E dito e feito, assim, eu assumi responsabilidades maiores depois desse tempo, depois de ser curada pelo Senhor. Eu compartilhei bastante sobre isso numa live que eu fiz com Quinta Delas. Eu vou deixar também o link para você, se você quiser saber um pouco mais sobre isso. Tô cheia dos links aqui, né? Impressionante. A pessoa quase não produziu conteúdo, porém produziu, como podemos perceber aqui. Enfim... Eu não quero fazer muitas tangentes, né? Porque senão eu poderia ficar aqui 5 horas falando. Então, por isso que eu tô redirecionando vocês para ver esses outros conteúdos, caso vocês queiram. Mas, né, de uma forma geral, o que eu posso falar sobre 2022? Parei, tratei muita coisa com Deus, fui curada em muita coisa. E quando deu outubro de 2022, a minha conta pessoal do Instagram foi hackeada. Eu tinha 2 contas. Eu tinha a conta minha, particular, que era um perfil fechado para os amigos e tudo mais, e a família, e eu tinha o perfil do Manual da Garota Cristã, que era o perfil onde eu divulgava conteúdos relacionados ao ministério. E quando o meu perfil pessoal foi hackeado, eu precisei entrar na minha conta do Instagram do Manual da Garota Cristã para avisar todo mundo, porque a maior parte das pessoas que me seguia ali no perfil privado também me seguia no perfil público.
E aí eu falei, não, eu vou entrar aqui na outra conta e vou falar com as pessoas que tá acontecendo, que não sou eu que tô falando aquelas coisas e tudo mais. E aí quando eu fiz isso, eu fui obrigada a voltar de supetão, né, pra presença digital ali. Foi meio que um susto pra todo mundo, mas voltei. E foi uma permissão de Deus mesmo, porque no que eu voltei, eu percebi que era o tempo de voltar mesmo. Eu não voltaria se Deus não tivesse me feito isso. E depois, quando eu fui fazer as contas, Deus tinha me dito para parar por 1 ano em outubro. Então, tinha dado 1 ano certinho ali. Enfim. E aí, voltei em outubro. E quando eu voltei, eu demorei muito tempo para conseguir recuperar minha conta pessoal de novo. Mas quando eu recuperei, eu percebi que não fazia mais sentido manter as duas contas separadas. Porque eu já não estava me identificando mais tanto com o nome Manual da Garota Cristã. Já tinham se passado 7 anos do início do ministério. Eu já não me via mais tanto como garota, vamos dizer assim. E não fazia mais sentido ter 2 contas no Instagram. Era muito trabalho ficar cuidando das duas, eu acabava nunca alimentando nenhuma das duas. Daí eu decidi encerrar minha conta particular, já que ela tinha sido hackeada mesmo. Enfim, eu falei, não, deixa eu deletar, vamos, né, esquecer essa parte aqui do Instagram, vamos focar só nessa outra aqui, que era o perfil do manual. Mesmo porque eu não compartilhava tanta coisa assim da minha vida particular, não fazia sentido ter 2 contas. E aí, nessa de começar a usar a conta do Manual da Garota Cristã, eu comecei a sentir um desejo muito grande de mudar o nome, pro meu nome pessoal. E eu tive um direcionamento muito claro de Deus com relação a isso, tive um sonho também, de Deus me dizendo que o meu ministério era muito maior do que simplesmente a minha fase de garota, registrando no meu diário de oração as coisas que iam acontecendo comigo, e sim Deus me colocando numa posição de ensino, de referência, Deus me capacitando. Eu me debati um pouco para aceitar isso, mas eu percebi que não era uma questão de falsa humildade, era só uma questão de reconhecer os dons que Deus me deu, a capacitação e a graça que vem totalmente dele, e saber que era para a glória dele, e percebendo que muitas meninas mais novas vinham falar comigo agora, né, no auge dos meus 30 anos, as meninas lá dos seus 20, ou até mais novas, vinham muito falar comigo para pedir conselhos, e aí Deus começou a me mostrar que o Manual da Garota Cristã era essa ótica, era eu falando como uma irmã mais velha, assim, ó, como uma mãe para uma filha, assim, sabe, dando conselhos. E aí eu falei, não, ok, eu consigo ainda enxergar o Manual da Garota Cristã como esse lugar de aconselhar, né? Então eu me desvinculei um pouco, tipo, minha presença no Instagram continuou com o meu nome. Eu mudei o nome do canal aqui também, apesar de alguns vídeos ainda ter o título, né, Manual da Garota Cristã, porque é o que as pessoas acabavam encontrando na busca. Mas eu mudei o nome do canal aqui também para o meu nome pessoal. E ficou só o meu site, que é o blog, né, com manualdagrotacristã.com. Como tem bastante coisa ali, bastante acesso ali, eu senti que não fazia sentido mudar naquele momento, sabe? Enfim, e ficamos assim desde 2021. Fizemos essas mudanças e conforme o tempo foi passando, cada vez menos eu me identificava com esse nome. E eu comecei a orar por isso, eu comecei a pedir direção de Deus com relação a isso. Mas eu não recebia nenhuma direção clara do Senhor. Então, né, como um vídeo muito antigo meu aqui do canal falou, é tipo assim, se Deus não disse pra você ir pra lugar nenhum, então não vá. Fica onde você tá e faz o que Deus mandou você fazer. E era isso que eu tava fazendo. Eu tava fazendo o que Deus mandou fazer, debaixo daquela direção, ainda usando o nome do ministério como Manual da Garota Cristã para os novos conteúdos que saíam, e era isso. E aí, né, vamos avançar e correr mais um pouquinho no tempo. Comecei a faculdade de teologia, muito sentindo que era a direção de Deus também como algo que me preparava para o ministério. Finalizei o primeiro semestre da teologia, passei em tudo, vitória, glória a Deus. Comecei a compartilhar um pouquinho dessa rotina também da faculdade de teologia junto com o trabalho, etc e tal. Tava empolgada para produzir novos conteúdos, tinha um conteúdo saindo, mas ainda não tava clicando, tinha alguma coisa que parecia que estava errada ainda. Tanto que logo que algumas coisas na minha vida pessoal mudaram e eu precisei reorganizar algumas prioridades, a primeira coisa que foi pro fim da lista foi o ministério. E eu sei que isso foi por permissão de Deus também, porque eu entrei num novo ciclo com o Senhor em que Ele precisava curar mais algumas coisas antes de eu poder continuar trabalhando no ministério. E aí entrei nesse ciclo com o Senhor em abril desse ano, mais ou menos. Estávamos nós lá tratando o coraçãozinho. Eu, o Espírito Santo, tratando aqui, muitas coisas precisavam ser tratadas nesse coração. E nisso começou a vir um anseio de mudar o nome de vez do ministério. Não só mudar, mas abandonar. Não, abandonar não é bem a palavra. Encerrar mesmo, fechar o ciclo, sabe?
Tipo, encerrar aquela estação e começar uma nova estação em termos de criar conteúdo, porque eu me sentia muito travada. Eu me sentia muito na necessidade de continuar produzindo conteúdos em formatos antigos, com uma linguagem para um público específico, e isso me travava porque eu sentia que não era ali que meu coração estava mais, não era nisso que eu queimava, mas parecia que se eu fizesse essa mudança eu ia prejudicar em termos de algoritmo, enfim, a busca do Google, enfim. Questões técnicas, eu achava que poderia prejudicar o alcance das mensagens, né? E eu tava muito na minha cabeça. Agora, falando, eu percebo, assim, que eram coisas que me travavam sem a necessidade de que isso me travasse. E talvez, você que me conhece, me acompanha, porque já me conhece, tanto faz, tanto fez pra você o nome do ministério. Talvez não faça diferença nenhuma. Talvez seja um bloqueio muito mais meu, assim. Mas o fato é que eu não conseguia mais criar conteúdo debaixo do nome Manual da Garota Cristã, porque eu simplesmente não me sentia mais uma garota. E parecia que se eu continuasse produzindo conteúdo debaixo desse nome, eu tava ainda me enxergando como essa menina, sendo que eu já não me vejo mais como essa menina. Que era a menina lá de 2015, né? Toda confusa, etc e tal. Eu vivi tanta coisa com Deus nesses 8 anos que se passaram. Eu vivi tantos aprendizados, eu cresci tanto na minha vida pessoal, profissional e ministerial. Tanta coisa mudou. E parecia que eu continuava presa naquela imagem da menina. E eu não conseguia me desvencilhar daquilo e isso estava me travando muito. E aí Deus começou a me dar novos nomes. E eu comecei a ficar muito confusa, porque eu falava, Deus, é pra eu mudar pra esse nome? Mas ao mesmo tempo, Deus não me confirmava que era isso que eu tinha que fazer. E aí eu voltava naquilo. Ok, Deus, vou anotar isso aqui que você me disse. E quando você me disser claramente o que eu tenho que fazer, eu faço. Até lá eu vou continuar fazendo o que o Senhor me disse pra fazer. Que nesse tempo era não fazer nada. Então eu tava assim, digo, não fazer nada publicamente, né? Eu tava vivendo as minhas coisas com Deus aqui no privado. E aí nesse tempo Deus começou a tratar muitas coisas com relação às dúvidas que eu tinha em termos de ministério, a forma de conduzir o ministério. E até que veio um dia que, até no Clube do Livro, eu comentei com as meninas, tipo, orem comigo, eu preciso de uma direção clara do Senhor, eu preciso de um direcionamento do Senhor. E eu comecei a orar por isso de uma forma mais intencional e veio a direção clara de Deus para mudar de vez o nome do Manual da Garota Cristã para o meu nome, né, no site. E aí ficou tudo agora como Karen Cota, né, que é o meu nome. Esse é o nome que vai ter para tudo que eu fizer daqui para frente. E isso veio muito de uns stories que eu vi da Roberta Vicente, que é uma grande referência para mim. Eu vi ela falando sobre o conceito de jardins digitais e eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso e aí eu me identifiquei muito com essa ideia de que você cria um espaço onde você compartilha tudo aquilo que é relevante para você sem precisar ser necessariamente um blog, necessariamente um canal no YouTube. Talvez você produza em vários lugares, você correlacione vários conteúdos ali naquele local sem necessariamente ser seus, enfim, é uma forma só de estruturar a tua presença digital de uma forma mais benéfica, porque hoje em dia até a ideia de blog tá muito desgastada, né? Enfim, de novo, questões técnicas. Estava lá eu vendo esses stories da Roberta, e aí isso despertou em mim esse desejo, e aí eu fui orar, e aí o Senhor confirmou e falou, é isso mesmo que você vai fazer, você não vai mais se colocar debaixo de um nome de ministério, você vai agora simplesmente ser você, e compartilhar tudo aquilo que eu mandar você compartilhar. Só que eu ainda tinha aquelas caixinhas de nomes de projetos que Deus tinha me dado. E eu falei, Deus, o que eu faço com isso? E daí eu passei um tempo ali me debatendo na jaula, como diz minha mãe. Me debatendo para entender o que eu tinha que fazer com cada nome. Porque daí eu tinha que mudar o nome do site, eu tinha que mudar o nome do podcast. Como é que eu ia tocar? Será que eu ia criar um quadro para determinados conteúdos? Enfim, eu fiquei ali quebrando a cabeça. E enquanto eu orava, o Senhor me chamou para meditar na passagem do caminho de Emaús. E eu quero ler esse texto com vocês agora, para compartilhar um pouco melhor o que Deus me disse, e talvez isso possa ser uma resposta para você também. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia para ler comigo, a gente vai ler em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. E esse texto falou muito sobre como eu deveria conduzir o meu ministério, o meu propósito, né? Os meus chamados daqui pra frente. Então, leia com essa visão, tá? O texto diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido.
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Esse trecho é bem conhecido. Temos aí a música do Morada, que fala muito comigo sobre esse caminho aí de Emaús. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção aqui para vocês são alguns versículos chaves. Por exemplo, ali no versículo 14, que diz assim: o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E no versículo 17, conta que Jesus pergunta para eles sobre o que eles estavam discutindo enquanto caminhavam. Aí ali no versículo 21, eles compartilham o que eles esperavam que aconteceria e que não aconteceu, né? Com relação à redenção de Israel. E ali no versículo 27, Jesus começa a, no caminho, explicar as Escrituras para eles. E aí no final eles dizem: não queimava o nosso coração lá no caminho enquanto ele nos expunha as Escrituras? E o texto termina dizendo que eles contaram o que aconteceu no caminho. Então percebam que caminho, tá muito claro aqui. O fato de que Jesus se aproximou no caminho e conversou com eles no caminho e ensinou para eles no caminho. E Deus começou a falar muito comigo sobre isso. Eu, como eu disse, tenho essa tendência ao planejamento, à estrutura, à necessidade de ter tudo planejado para depois poder executar. E uma das minhas grandes frustrações aqui, principalmente, era não conseguir produzir de forma estruturada. Parecia que toda vez que eu tinha um plano e que eu comentava esse plano com vocês, acontecia 1000 coisas. Eu tinha muita dificuldade para seguir, se fosse um calendário de publicações, algumas ideias de conteúdos futuros, enfim. Era muito difícil para mim manter a minha palavra quando eu dizia que eu ia fazer alguma coisa. Isso feria o meu coração, me deixava muito frustrada, eu ficava pensando que eu não tinha nenhum tipo de legitimidade para tentar aparecer e falar de novo sobre conteúdo, porque eu já não tinha aparecido quando eu disse que ia aparecer, e enfim. E isso sempre me frustrou muito. E aí, de novo, quando eu comecei a fazer essa mudança de nome, eu comecei a querer estruturar tudo de novo, todos os projetos e planos que Deus estava me dando. E o que Deus me disse foi: você não precisa ter tudo estruturado, você não precisa ter todos os planos ou conhecer todos os planos, você só precisa caminhar comigo. E eu vou te dar a direção no caminho. Enquanto a gente caminha, eu te ensino. Enquanto a gente caminha, eu vou te falar sobre a palavra, eu vou te ensinar, o seu coração vai queimar e você vai saber o que você tem que fazer. Então não se preocupa muito com
o que exatamente você tem que fazer a cada tempo, só se preocupa em me buscar e obedecer as direções que eu for te dando. E conforme eu fui meditando nisso e Deus começou a falar comigo sobre isso, eu lembrei também de Provérbios 16:9, que fala que o coração do homem faz os planos, mas é Deus que lhe dirige os passos. E aí eu comecei a perceber como muitas vezes lá atrás era isso que acontecia, eu fazia os meus planos e Deus começava a dirigir os meus passos para uma outra direção e eu ficava frustrada porque eu não estava conseguindo seguir o meu plano. Eu ficava como esses discípulos que tinham uma expectativa de que algo ia acontecer, de que Jesus ia fazer algo específico, e Jesus foi lá e fez tudo diferente daquilo que eles queriam fazer. E aí Jesus teve que vir e explicar para eles que eles tinham entendido errado. Quantas vezes Deus precisou fazer isso comigo? Teve que vir me falar, Karen, você entendeu errado a direção que eu te dei, ou você aumentou, eu te dei uma direção muito específica e você criou todo um universo a partir dessa direção. Enfim, tudo isso para dizer que o Senhor começou a chamar minha atenção para como eu ficava frustrada quando Ele mesmo fazia aquilo que eu pedia, que era me guiar e me direcionar. Quando Ele começava a direcionar os meus passos para um plano que era diferente do meu, eu era tomada pela frustração e muitas vezes a frustração sufocava o meu chamado, sufocava o meu propósito, porque eu não conseguia aceitar que Deus estava me chamando para fazer algo que era diferente daquele meu plano inicial, aquilo que eu tinha idealizado na minha cabeça que era o jeito certo de fazer as coisas. E apesar de eu já saber, num certo nível, isso lá atrás, nunca ficou tão claro como nesse momento dessa mudança, sabe? Então, quando tudo isso ficou claro pra mim, eu entendi tudo isso, eu decidi, junto com Deus, que a gente ia fazer as coisas diferentes daqui pra frente. Então, hoje eu tô encerrando o ciclo do Manual da Garota Cristã com um pouquinho de dor no coração, mas com muita gratidão por esse ciclo, porque eu sinto que eu encerrei um ciclo de aprendizado e que foi muito precioso e que eu não vou apagar. Tudo que tem o nome Manual da Garota Cristã vai ficar aí para a posteridade, mas daqui para frente eu vou produzir o conteúdo sob o meu nome, que é a direção que Deus me deu a respeito desse assunto. E eu não vou mais me preocupar em ter um quadro específico, em seguir, né, regras de marketing digital, em ficar preocupada em como que eu vou fazer, qual plataforma, quando que eu vou postar qual conteúdo, calendário editorial. Não. Eu tenho planos, eu tenho projetos, eu tenho sonhos que Deus me deu, mas eu aprendi que o lugar de sonhar e de planejar é no secreto, é no lugar de oração. Então é lá que eu vou tratar desses planos e projetos com Deus. Então eu não posso prometer pra vocês que daqui pra frente a gente vai ter tal conteúdo em tal dia. Não posso fazer isso. A única coisa que eu posso prometer é eu volto sempre que Deus mandar. Sempre que Deus mandar eu vir aqui compartilhar algo com vocês, eu vou vir. E é isso. Estamos encerrando o ciclo, estamos dando adeus ao Manual da Garota Cristã, mas estamos começando algo novo. E eu tô com muita expectativa pro que Deus vai fazer daqui pra frente. Não sei como, não sei quando, só sei que Ele sabe melhor do que eu e que se Ele não me deixa fechar essa porta da presença online é porque Ele quer fazer algo com isso. E eu creio que Ele vai fazer do jeito dele, o jeito dele vai ser o melhor. Eu quero só obedecer mesmo. Eu só quero fazer aquilo que vai agradar o coração dele, aquilo que vai trazer frutos pro seu reino. Do jeito dele, não do meu. Então eu tô renunciando a todas as minhas ferramentas pessoais e ao meu conhecimento de como fazer isso dar certo. É muito esquisito aparecer aqui pra dizer que eu não sei quando que eu volto. É muito estranho. Mas ao mesmo tempo, eu sei que eu tô fazendo a coisa certa. Então eu espero que você tenha conseguido tirar algo de proveitoso desse vídeo hoje. Talvez você esteja com dificuldade aí de encerrar algum ciclo, talvez você esteja se sentindo um pouco perdida porque não tem um plano claro de Deus. Você parece que tem só algumas direções específicas. O que eu quero te dizer é só obedece. Faz só o que Ele te mandou fazer, que a clareza vem no caminho. A direção vem no caminho, o ensino vem no caminho. Enquanto você caminha, o Senhor vai te guiar. Ele vai guiar os seus passos. Faça os seus planos, entregue os seus planos a Deus. Compartilhe só com Ele ou com as pessoas que são essenciais. Deixa que Ele dirija os seus passos e você vai ver que Ele vai te levar para um lugar muito melhor do que aquilo que você planejou ou sonhou. Quando eu olhei para trás, enquanto eu estava mexendo ali no meu site e organizando a forma como tudo tinha que ficar por ali, e eu estava colocando ali, tipo, se você quiser ver os textos do blog, clique aqui. Se você quiser ver minhas pregações, clique aqui. Quer ver os vídeos do meu canal, clique aqui. Se você quiser ver o clube do livro, o curso e tal, o Instagram, eu comecei a perceber, cara, eu sempre fui frustrada por não conseguir produzir conteúdo de forma consistente ou relevante aos meus olhos,
Mas naquele momento, quando eu vi tudo concentrado ali, eu percebi quanta coisa eu já fiz pro Senhor. E quanta alegria tem no meu coração de que nessas vezes ali eu obedeci, sabe? Eu fiz o que ele me pediu para fazer. Mesmo que tenha sido de um jeito diferente do que o que eu sonhei. E hoje, quando eu olho para trás, eu olho o que eu fiz, o que eu produzi em termos de conteúdo. Não foi um volume absurdo, se você pensar que eu tô há 8 anos fazendo isso. Não foi. Tem gente fazendo isso há bem menos tempo do que eu, que tem muito mais conteúdo por aí. Mas eu sei que aquilo que foi feito para a glória do Senhor. E que vai render frutos enquanto Ele quiser que renda. Eu lancei as sementes que Ele pôs na minha mão. E Ele vai colher esses frutos no tempo certo. E eu vou descansar nisso. Sabendo que toda vez que Ele me pedir para fazer algo novo, eu vou fazer no tempo dele, do jeito dele. Então, como não tenho como te dizer quando que eu vou aparecer aqui de novo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho e a me seguir no Instagram para você ficar por dentro, né, das novidades, porque assim eu consigo te contar quando tiverem coisas acontecendo. E eu não sei quando vão ser essas coisas, mas, né, como eu disse, eu prometo que eu volto sempre que Deus mandar. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te abençoou de alguma forma, lembra de deixar um joinha, deixar um comentário aqui, compartilhar com alguém que você acha que possa ser abençoado também. Por hoje é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!